Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Hoje eu tomei coragem para falar de um tema que vocês sempre me pedem por aqui, que é algo que eu tenho um pouco de resistência para falar, que são as faixas etárias. Mas para não deixar essa conversa virar assim um conteúdo pesado, uma aula densa, porque tem muito conhecimento, eu trouxe aqui o meu amigo de luz, o meu amigo que reflete, que viaja comigo, que traz várias ideias e nós vamos conversar sobre esse tema. Eu sou a Iris, eu sou mentora do Profissão Brincante e esse tal amigo de luz aqui é meu querido amigo Thiago H. Ah, Titi. Titizinho, arrasou, amiga, na apresentação. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser uma conversa especial, eu penso. Acho que vai ser um dia especial, porque é um tema já, né, amiga, que você estava rodeando, e hoje vai ser dia da gente trocar ideia sobre isso. Eu sou o Thiago H, sou artista, brincante e várias outras coisas mais. E vamos iniciar, vamos trocar ideia, né, amiga? Começar esse babado. Já com a pergunta número um, porque eu sei que você deu uma estudada boa, né, amiga? Você tem muita coisa para falar no dia de hoje, vai dizer? Ou não, né? Você enche a galera de expectativa e não sai nada. Não, vai sair porque eu te conheço, senhora acadêmica. Você acha que eu não sei? Aqui, olha só, pergunta número um, hein? Por que é importante o brincante conhecer as faixas etárias, amiga? Conta pra gente. Ó, primeiro eu vou questionar esse negócio de faixa etária, que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente fala de idade, né? A gente fala de faixa etária, a gente fala de idade, né? E quando a gente fala de idade, a gente fala de uma certa caixinha, né? De que cada criança vai estar dentro dessas faixas etárias vivenciando a mesma coisa, o que não acontece. O que acaba acontecendo, mas nem sempre igual, né? Olha, tem até um galo cantando no fundo. Mas, gente, eu queria que vocês pensassem que quando a gente fala da infância, no termo, né, legal da lei, né, que protege as crianças e adolescentes, a gente considera a infância como a idade que vai de 0 a 12 anos. Mas a gente sabe, né, que tem crianças aí com menos de 12 anos que deveriam estar usufruindo dos seus direitos de criança, mas que já se tornaram adultos, que trabalham e que vivenciam muitas Uhum. outras coisas. A gente conhece crianças que estão em tal fase de desenvolvimento, mas às vezes estão dentro do espectro autista, né? Então, quando a gente fala de número, de idade, a gente quer deixar palpável, tem uma lógica por trás desse desenvolvimento, mas eu acho que é um pouco peculiar a gente tentar definir toda a idade acontecendo sempre as mesmas coisas. Tem, né, uma tendência, mas eu acho que nem sempre vai ser igual. Por isso que a gente divide essas faixas etárias por acontecimentos do desenvolvimento humano. E aí é muito legal a gente, enquanto brincante, entender um pouco sobre isso, observar um pouco sobre isso, para a gente entender como que a gente vai conduzir. Eu acho que não está muito ligado ao repertório. Tipo assim, a qual brincadeira eu vou fazer com cada criança? Qual brincadeira é melhor para cada idade da criança? Eu acho que está mais a ver sobre a condução desse repertório. Ou seja, de como o brincante vai conduzir diante de cada faixa etária, percebe? E aí é muito legal a gente conhecer esses marcos, conhecer essas fases do desenvolvimento, para a gente ficar com o nosso olhar mais atento e entender como que a gente vai puxar as brincadeiras. E aí, é claro, a gente entendendo isso, a gente dominando desse assunto, a gente vai conseguir fazer com que as nossas brincadeiras elas sejam mais assertivas, porque as crianças tenham mais envolvimento. Então, acho isso muito importante. E você, amigo, você enquanto um brincante, o que você pensa sobre isso, dessa importância das faixas etárias? Ô, amiga, tipo assim, velho, toda vez que a gente traz um tema aqui, isso acontece muito, assim. Hoje está sendo um outro dia que a gente trouxe um tema e que no mesmo momento aí que você vai dizendo as coisas, isso vai trazendo novas informações para mim. Porque por mais que eu desenvolvo e talvez eu já tenha as minhas estratégias de faixa etária, de condução, eu nunca parei para pensar, por exemplo, nesse sentido de que não, às vezes é massa não olhar para a idade, o número da idade, mas sim dos acontecimentos da criança, sabe? E é muito doido, porque no momento da festa, se a gente está de fato concentrado naquele espaço, a gente consegue entender no- na ação das crianças ali no meio da festa, quais o tipo de brincadeira pode dar certo para aquele grupo de criança, talvez o que ela já está preparada para vivenciar ou não. Na semana passada, quando a gente falou das competições,
A gente, não sei, parece até uma certa magia. Se a gente bate o olho, assim, a gente vai desenvolvendo também esse feeling com o tempo, não deixa de ser um treinamento, mas a gente olha e fala assim, nossa, eu acho que eu posso aplicar isso aqui para esse grupo de crianças. Às vezes tem assim, sei lá, um grupo de crianças de 9, 10, 8 anos, mas às vezes tem uma de 5, de 6, que por algum momento ali naquele instante da festa vai se adaptar àquela brincadeira, sabe? Então é muito massa não ficar preso, eu acho que é uma boa referência a gente se deixar levar com os anos e com a idade, isso é uma coisa que não dá para negar, mas também perceber ter essa perspectiva, assim, tipo assim, nossa, essa criança aqui eu acho que rola já de lançar essa brincadeira. Ah, não, essa daqui talvez já tem 8, mas talvez se eu lançar uma brincadeira, uma proposta de competição, talvez não vai dar muito certo. Então, assim, tô me elucidando aos pouquinhos também, mano. Esse tema tem muita coisa para Tem. dizer, E né? sabe o que eu estava pensando? O brincante, né, em comparação com o educador, Uhum, tem assim, tem alguns extremos, tem alguns, aliás, alguma balança, né, algum equilíbrio, porque passa por essa dicotomia. A uhum, gente vai se planejar para vivenciar o improviso, a gente aham. vai pensar nas faixas etárias para vivenciar a completa falta de faixa etária, né? A completa mistura, É, heterogeneidade do grupo. Por quê? Gente, é para a gente pensar em ambientes. Se o brincante trabalha em festas, em eventos, em acontecimentos pontuais, ou seja, eu chego e conheço a criança, eu não estou assim estabelecendo uma relação continuada com a criança. Eu cheguei e conheci a criança. Então, uhum, vocês percebem que isso faz com que mude totalmente a nossa relação com a criança, em comparação com o educador que está ali de segunda a sexta, ou mesmo que seja uma vez por semana, mas está ali num trabalho uhum, continuado com a criança, conhece a sala. Então, a gente trabalha num espaço que faça com que essa relação se misture. Aí, como a gente fala, né? A gente vai se planejar para vivenciar o improviso, né? Porque na hora lá tudo acontece, é espontâneo, mistura, mas ainda assim tem a necessidade de planejar. A gente vai fazer isso também. A gente vai chegar numa festa de crianças de 5 anos, mas sempre, por ser um evento, vai ter um primo de 12 anos, vai aham, ter o irmão do colega de 3 anos, vai ter essa mistura, né? E aí, Iris, então já que você está falando que vai ter a mistura, então para que eu vou estudar faixas etárias? Para que eu vou observar essas faixas etárias? Exatamente por isso. A gente não vai planejar para vivenciar o improviso, então a gente vai entender essa parte do desenvolvimento infantil, né? Essa parte das faixas etárias para a gente vivenciar esse momento de mistura, esse momento uhum, de troca, né? Então, eu acho muito legal, assim, eu acho que é um assunto importante para a gente, uhum. apesar de que a gente também não pode ficar travado em números, né? 1 ano, Sim. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu acho que a questão dos números ela vai se tornar uma referência, porque assim, se eu penso, a gente vai fazer uma festa, um evento, aí a gente pergunta e tal, a gente já vai ali no nosso planejamento entendendo que na festa vai ter crianças de 6 a 10 anos, isso vai auxiliar de alguma maneira o nosso planejamento, escolha de brincadeiras, qual vai ser a ordem de atividades, mas isso só vai ser uma referência, assim, uma tendência que talvez, assim, olha, é propício de que aconteça isso, essas brincadeiras possam funcionar. Mas quando a Sim, gente chega no espaço, a gente vai conhecendo as crianças, a gente vai entendendo como malear isso, como a gente tira, coloca, nossa, essa brincadeira acho que não vai funcionar, essa criança tem 8 anos aqui, mas ela super pode encaixar com essa brincadeira aqui, que talvez esteja mais ligada na faixa dos 5, 6, por que não? Ela está disposta, né? Então a gente vai sacando isso realmente também no momento da festa, assim, né? é. Maravilhosa. E aí, gente, eu tô jogando para vocês também que estão vendo a gente. O que vocês estão achando? O que vocês pensam sobre essa questão das faixas etárias, né? Uma Uhum. coisa que eu sempre chamo a atenção pra gente, que é brincante, aqui nos nossos podcasts, é o seguinte. Existe o olhar pedagógico e o olhar terapêutico, lógico, e eles estão sempre chamando para essa importância da brincadeira, para essas fases do desenvolvimento da criança, para o que a brincadeira vai trazer para cada fase de desenvolvimento. E eu acho que isso é algo para além do nosso trabalho, porque eu acho que a gente está estudando a brincadeira como forma de um momento, vivenciar um momento. E tudo que vem para além disso vem como um bônus, né? Vem como Uhum. que bom que veio, né? Que bom que isso gerou
prazer, que bom que isso gerou tal habilidade do desenvolvimento da criança, mas se a gente fica pensando nessa questão da habilidade da criança, focando nisso, a gente deixa de vivenciar a experiência da brincadeira. E acho que o nosso lugar do brincante, ele tem que estar voltado para essa experiência da brincadeira. Então, assim, chamar essa atenção para vocês logo de cara, e para mim é muito importante. Isso me faz pensar, na semana passada, quando a gente estava falando da competição, que a gente estava falando, né, amiga, que algumas crianças talvez ali perdendo, né, a competição lá, vai ficar triste, não vai querer brincar tanto e tudo mais. Claro que a gente vai ter um feeling de falar assim, olha, essa criança ficou desconfortável, o que eu posso, né, ressignificar isso para ela, para não ser uma má experiência, mas também esse sentido de lidar com o fracasso, lidar com as emoções, quer dizer, até onde que é o nosso limite, né, que a gente não vai parar a nossa atividade para poder debruçar naquela criança e falar, olha, né, e lidar somente com aquele sentimento pessoal dela, né, e isso vai muito no que você está falando de divisão desses ofícios. O nosso ofício quanto brincante, ele é estritamente uma experiência de um dia, de uma semana, não sei, de dias, dependendo se o evento, né, for mais de um dia, dois, enfim, mas do educador, da educadora, essa pessoa, esse profissional, ele vai estar presente todos os dias, acompanhando todos os desenvolvimentos. Também vai ter momentos de brincadeira e tudo mais, mas vai ser uma constante, né? O nosso, a gente reúne coisas e efeitos, ações e atividades que vai proporcionar uma experiência massa, né? Num dia, talvez. Acho bom frisar isso, assim, eu penso. Sim, e no geral, quando tanto o brincante quanto o contador de histórias ou o músico, ele quer pegar essa arte dele, quer pegar a brincadeira dele para fazer com que seja um objeto de ensino, para que traga uma moral, para que traga uma lição. Muito focado ali naquele objetivo, naquele resultado, eu acho que perde a experiência, né? Acho que perde o caráter da vivência ali daquele momento, né? Então... Eu gosto de chamar atenção sobre isso para que a gente fique atento. Quando a gente estuda, quando a gente vê, quando a gente aprende sobre esses temas, é para a gente ficar mais confortável, para a gente ter uma maior abertura, para a gente observar com mais amor. Não quer dizer que a gente vai pegar esse conhecimento e vai fechar os nossos olhos para parar de pensar sobre isso, percebe? Porque às vezes a gente vai falar assim, é isso e pronto, aí a gente para de observar com aquele olhar atento de quem está sempre aprendendo com as crianças, né? Exato. E se a gente vira e fala é isso e pronto, acabou, finalizei, é a questão da brincadeira, né? Eu aprendi uma brincadeira, agora eu já sei, é isso, acabou, ela vai funcionar, já sei conduzir essa brincadeira. Mas às vezes, assim, a gente conversou isso numa live, às vezes, assim, é um pega-pega, uma brincadeira clássica, mas só que na festa, dependendo da forma da condução, se a gente consegue flexibilizar essa brincadeira de algum tipo, da forma como a gente propõe essa brincadeira para as crianças, vai fazer toda a diferença. E se a gente ficar, não, essa brincadeira é assim, é só assado, não vai, é fechado assim e pronto. Esse assim e pronto, ele breca muito essas possibilidades de aprendizado com as crianças. Porque imagina, você tá lá fazendo alguma brincadeira, vem uma criança e fala assim, nossa, imagina se for assim, vamos tentar? E se pode ser uma experiência maravilhosa. E se a gente fecha isso, o que pode acontecer, né? Simplesmente, tipo assim, não quero, bloqueei. Não se permite viver, né? Exato, evitou, sabe? Por isso que o planejamento é importante, porque também para abrir a essas possibilidades de flexibilização, sabe? Porque se a gente vai tão duro, tipo assim, isso, eu vou seguir isso na festa, chega alguma outra proposta que talvez vai tacar o brilho de condão lá, ó, na hora, a gente vai se fechar, o negócio não vai funcionar, infelizmente, né? É verdade. E assim, por isso que eu reforço, né, o que eu falei. As faixas etárias, elas vão conhecer essas faixas etárias vai ser importante para nós, enquanto brincantes, em relação à condução, e não muito como a escolha das brincadeiras. Porque a escolha das brincadeiras, ela pode acontecer para todas as idades, mas a forma como a gente conduz essas brincadeiras é que pode variar de cada perfil de criança, para cada faixa etária, né? Então, a gente pensar sobre isso. E tal brincadeira que eu achei que não funcionaria com as crianças de 12 anos, porque elas achariam isso sem graça. Na verdade, você pode sim fazer isso acontecer, né? Depende de como você conduz essa brincadeira. Condução é a palavra-chave, é uma das, né, amiga? Vou te dizer, condução, palavra-chave.
o Matheus está falando. É, lá, se a brincadeira é de fato das crianças, elas também sabem, né? Tipo assim, sabem também como conduzir, como fazer, como propor essa brincadeira, né? As Eu também brincadeiras. gosto disso, né? A gente acha que a gente é dono da brincadeira, mas as crianças sabem muito mais da brincadeira do que a gente, né, Matheus? Aham. Ou eu vou falar com você que quando a gente vai nesse caminho e acha que a brincadeira é nossa e a gente se tornou foda, pode esperar que na próxima festa você vai tomar um tapete que vai te derrubar. Porque quando isso já aconteceu comigo, eu falei assim, ah, não, preciso me situar. Acho que eu ó, viajei aqui, deixa eu voltar, né? Verdade, é verdade. Ó, o Matheus falou que o brincante vai estar no controle. Porém, o brincante vai estar no controle. Eu acho que o brincante, ele conduz, né? Por isso que eu gosto muito dessa palavra da condução. Ele não controla, ele conduz. Eu gostei Uhum, dessa relação que você fez, sabe, Matheus? Mas percebe que quando a gente fala assim, controle, é como se a gente tivesse nessa relação do alto e as crianças embaixo, quando na verdade é um com o outro, né? Eu tenho uma frase que eu uhum, gosto muito que fala que quando o adulto participa da brincadeira, ele ajuda a criança a elaborar a experiência. Então, essa relação do adulto conduzindo é muito importante também. Também importante quanto o brincar livre. Mas a gente não uhum, controla as crianças, a gente nem precisa desejar controlar. uhum. E também pensar que é uma coisa, talvez, que não é besta, assim, mas uma coisa pra gente pensar que, tipo assim, mano, você pensa que o brincante, a brincante, quando a gente vai tá no momento de festa, no momento de brincadeira, a gente também deve trabalhar na gente um estado constante dessa permissividade do brincar, sabe? Mesmo conduzindo, mesmo propondo, e aí se a gente entra nesse lugar do controle, eu acho que aí fica meio estranho, assim, esse lugar da brincadeira, porque ambos são participantes, né? Tanto o brincante que está ali brincando e imaginando ali a sua condução, porque quando a gente vai trilhando a proposta de como a gente vai entregar e propor as brincadeiras para as crianças, a gente também está entrando numa certa viagem ali e o mundo já vai se formando, né? Logo ali naquele momento. Isso é muito Verdade. legal. Vamos para a próxima pergunta, meu amor? Ai, vamos demais, vamos falar sobre as Olha faixas só. etárias. O que é dividir faixas etárias e como dividir elas? Como dividir? O que é e como dividir? Bom, é isso, né, que a gente já falou. Dividir as faixas etárias é a gente dividir essas através desse entendimento dos desenvolvimentos da criança, né? Do que ela está passando em sua experiência. É entender que nesses primeiros 12 anos de vida, a criança vai estar passando por muitas mudanças. Então, o bebê, ele de um mês para o outro, ele dobra de tamanho. É que a criança, de um dia para o outro, você fica sem ver um primo seu por uma semana, pra você ver. Na hora que você vê ele de novo, ele está gigante. E ele aprende muitas coisas novas. Então, como a gente está em contato com essas mudanças, com esse desenvolvimento que é muito rápido, muitas coisas acontecem. Então, obviamente que essas idades elas estão muito diferentes, né? Você pega Uhum, um bebê e uma criança de 3 anos, parece que são dois universos diferentes, né? Então, uhum, existe o Piaget, que é um estudioso, é um teórico, foi um teórico, né? Que se dedicou a estudar todo o desenvolvimento da criança, do indivíduo, né? Entendendo que nessa parte da infância ele vai estar se construindo perante o mundo, né? Está se construindo para que ele possa ser um indivíduo. Desde quando ele nasce, desde quando ele sai da barriga da mãe, até quando ele vai crescendo, chegando na vida adolescente. E ele divide essas fases por 4 fases de desenvolvimento. E aí eu gosto muito de trazer um pouco dessa teoria para a gente, né, que é um pouco mais densa, mas é interessante a gente conhecer. Ele entende que a primeira fase, ela vem nos 2 primeiros anos, que é a fase do bebê. A segunda fase, ela vai entre os 3, depois de sair dos 2, até os 6 anos. A terceira fase vai dos 7 aos 11 anos. E a quarta fase é depois dos 11 anos para a adolescência. Isso está ligado, né, ao desenvolvimento de aprendizagem também da criança. Mas aí também entra naquilo que a gente falou. Então, mais uma criança de 3 anos, ela já necessariamente saiu da primeira fase? Talvez uhum, não, né? Como eu disse, tem a questão de que quando uma criança está dentro do espectro autista, ela não vai seguir essas fases exatamente como está mandando a cartilha, né? uhum, Então, assim, isso é um padrão de fases que todo indivíduo vai passar.
mas que pode variar um pouco em relação à idade. Então, Iris, quais são essas fases e como que elas acontecem, assim, para a gente entender a brincadeira? A primeira fase, que são os bebês, eles estão nessa fase do desenvolvimento sensório-motor. Sensório são as sensações, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. E o motor, que é mesmo pegar e fazer, que é mesmo experimentar através do tato, que é mesmo sentir essa pega, sentir, né, ter firmeza na mão, porque se você vê um bebê, ele vai pegando a firmeza, ele vai pegando o corpo, né, ele vai se estruturando. E aí, então, por isso que ele é conhecido como sensório motor. E aí, nessa fase, a criança está desenvolvendo os seus sentidos e está se relacionando com o mundo através dos seus sentidos. É por isso que a criança vai chupar o dedo, vai chupar o brinquedinho, vai estar o tempo inteiro lambendo as coisas, colocando na boca, porque ela está experimentando através dos sentidos. É por isso que para os bebês, a música que está ali ligado à audição vai ser tão importante, todos os sons. Quando você ri, aí a criança, ela, opa, escutei um som diferente. Sim. Quando você faz... A criança vai se relacionando com esses sons diferentes, né? Quando ela vê também as suas diferentes expressões. Então, tá muito ligado a esse sentido. E aí, quando a gente brinca, né? Os espaços sensoriais, as festas sensoriais, esses ambientes sensoriais, são essas brincadeiras, né? Que vão estimular esses sentidos das crianças. Amigo, eu tô tendo um pouco de dificuldade de te ouvir hoje. Tá tendo uns barulhos aí. Amiga, mas tá dando pra me escutar agora? Porque eu não falei nada, eu não falei nada. Só tá passando o pessoal aqui na rua, caminhão, essas coisas. Entendi. Mas aí, voltando aqui na primeira fase, que são os bebês, como que a gente brinca? Como que eles vão brincar? É muito importante entender pra gente, enquanto condução, que a criança, o bebê, não vai brincar de forma estritamente, né, com regras, com uma condução bem estrita, sentar e fazer um corre-cutia. Um bebê não vai sentar e fazer um corre-cutia. Então, quando a gente pensa nessa forma de conduzir, a gente vai deixar brincadeiras mais abertas, mais amplas, né? Assim, esse tipo de brincar que vai ser mais livre mesmo. Então, Iris, se o brincar é mais livre, como que a gente pode brincar com os bebês, né? Porque o meu trabalho é conduzir. Você está falando que os bebês brincam de forma mais livre. Como que eu posso fazer isso? Bom, ao longo da minha experiência como brincante, eu aprendi a selecionar alguns materiais, algumas músicas e levar para deixar as crianças experimentarem isso de uma forma mais livre e menos conduzida. Ou seja, eu pego vários instrumentos que eu tenho aqui, que são instrumentos chocalho, tanto instrumentos que eu faço, instrumentos com material reutilizado, quanto também outros instrumentos mesmo, o pandeiro, um agogô, algumas coisas que eu tenho aqui e levo, coloco assim numa caixa e deixo as crianças experimentarem. Se elas vão pegar, né, o pandeiro e sacudir, se elas vão bater na cabeça, se elas vão bater no chão, não me interessa. Se elas vão colocar na boca, não me interessa. Interessa é que eles estão ali experimentando. Aí depois desse momento eu pego esse pandeiro e eu toco uma música com ele, por exemplo. Aí eu vou estimular a audição. Aí eu conto uma história. Então eu acho que para essa faixa etária é a gente desapegar dessa expectativa da criança estar ali se envolvendo nessa maneira, sabe? Se envolvendo dessa forma conduzida. Então, quando a gente pensa nos bebês, a gente pensa nessa fase sensório-motor. E a minha melhor dica que eu posso dar para vocês é que vocês preparem materiais que estimulem esses sentidos e deixem as crianças brincarem sem essa expectativa de que elas brinquem de forma conduzida. Ah, Iris, mas o contratante vai achar que eu estou ali à toa. Não vai. Se você pensou nisso, se você experimentou se você proporcionou essa experiência, tem o seu valor. Então a dica é, monte uma caixa com instrumentos, com fantoches, com algumas... Vocês já viram algumas garrafas sensoriais que por dentro tem, por exemplo, uma água em cima e o óleo, sei lá, não sei qual fica em cima, que dá aquela bifase, né? Tenha como você colocar, misturar o glitter, que ele vai lá pro fundo da garrafa, quando a criança sacode o glitter, mistura. São algumas dicas.
que vocês podem colher de materiais, vocês podem pegar materiais da natureza também. Lógico que sempre pensando que a criança vai pôr na boca, então não pode ser coisa muito pequena para engolir. Então, entender sobre isso é mais do que entender quais brincadeiras vocês vão fazer. É alinhar as expectativas que vocês têm. Vocês não vão esperar de uma criança, de um bebê, né, de 0 a 2 anos, que ele sente com você. Se você tiver habilidade musical, prepare uma roda de música com as crianças. Voltou, amiga. Ou então, mesmo... Eu não tenho habilidade musical. Tem muita gente que fala assim, não tenho habilidade musical. Como é que eu vou brincar com a música? Brinca mesmo assim. É muito legal, né? Tem a possibilidade de você brincar. Você não tá ali apresentando um show, você tá brincando com as músicas. Percebe que é possível fazer isso? Então, essa é a primeira fase e essa é a primeira expectativa que a gente tem. Iris, eu posso estar numa festa de crianças um pouco maiores que ainda estejam nessa fase. Pode ser, eu posso me deparar com alguma criança que está dentro do espectro autista ou de outras questões, né, do desenvolvimento infantil que rompam um pouco com essa ideia fixa de que as crianças de 0 a 2 anos vão estar nessa fase sensório-motor. Percebe? E aí, então, passando para a próxima fase, que é a fase, olha só o nome que ela tem. Já é o nome mais difícil. É o pensamento pré-operatório, a fase pré-operatória. Ela vai de 3 a 6 anos, como eu disse. E o que está acontecendo? O que é o principal acontecimento dessa fase que faz com que ela seja diferente da anterior? Vamos entender que a anterior, ela estava muito conectada com a mãe, né? Eu saí da barriga, então eu vivenciei 9 meses ali dentro da barriga, então eu tô ainda nesse lugar. Eu ainda acho que eu sou minha mãe. Eu ainda acho que... Ainda estou conhecendo o mundo. Quando a criança passa para essa fase, ela começa a se perceber no mundo. Ela começa a entender, eu sou um indivíduo. Eu não sou mais a minha mãe. E eu brinco. E eu me relaciono com o outro. E aí, essas brincadeiras de relacionar com o outro, né? Porque o bebê, ele até vai sentar na frente de uma e de outra, eles vão puxar o brinquedo juntos, ele vai rir pro outro. Mas aí, quando chega nessa fase, é que a criança começa a se relacionar com a outra. E começa a brincar mais de amarelinha, de corre-cutia, de batata quente, de morto-vivo. Eles, mas uma criança de 3 anos não sabe brincar de amarelinha. Tá bom, mas ela pode se relacionar com essa brincadeira, com o outro. Ela pode fazer uma brincadeira de roda. E aí é muito legal. Essas brincadeiras, né, que vão misturar um pouco o movimento com conhecer o mundo. Então tem essas cantigas, né? Por exemplo, igual eu atirei o pau no gato e falo miau e a criança se joga no chão. Tem aquelas brincadeiras, ontem eu vi, né, falando da brincadeira serra, serra, serrador, que eu gostava muito, que está um pouco voltada ao vínculo que a criança tem com o outro. Então ela brinca com o outro, né, brinca com a mãe, com o adulto. Todas essas brincadeiras de roda, as cantigas de roda, essas parlendas, eu acho que são muito legais para a gente pensar nessa fase. Tá bom, mas a gente está pensando de uma fase que é longa, né? De 3 a 6 anos, se você tiver uma criança de 3 anos, tiver uma criança de 6 anos, são crianças bem diferentes uma das outras. É uma fase um pouco mais comprida. Dentro dessa fase, a gente vai ter um espectro muito grande, né? De variações de personalidades. Então, por isso que eu falo, entender pelo número é um pouco complicado. Quando eu tô com aquela idade de 3 ou 4 anos, eu gosto muito da imaginação. A criança nessa fase, ela está começando a se entender como indivíduo e aí também a se relacionar com esse mundo e aí a construir uma certa razão, construir um certo, não é raciocínio, porque o raciocínio ainda é da outra fase, mas ela está começando a se observar enquanto indivíduo e começar a aprender sobre esse mundo, aprender sobre essas vivências, né? E aí, eu gosto muito da imaginação. Por quê? Porque a gente estimula através das histórias, através das músicas, que a criança se conecte com a brincadeira. Então, mesmo que eu vá fazer uma brincadeira, por exemplo, uma brincadeira corrida dos zumbis, que vai fazendo todas as crianças sentadas, estão assim na parede, e tem uma outra lá na frente de costas, e elas vão andando, elas têm que pegar ele, que tá de costas. Ele vai virando. Toda vez que ele vira, os zumbis param. E nessa corrida dos zumbis,
Eu posso fazê-la com criança de 3 ou 4 anos? Posso. Ah, elas vão ficar bem estatuazinhas? Não. Mas como eu Uhum. começo a conduzir, eu falo, todos nós aqui nos transformamos em um zumbi. Aham. Mas tem uma pessoa que é a única ser humana que resta nesse planeta de zumbis. E vocês têm Aham. que pegar ela para ela se transformar num zumbi também. E aí vem Uhum. toda essa imaginação, essa construção através do era uma vez. Apesar de que nessa fase tudo para criança é real. Então elas não têm muito discernimento para entender o que é imaginação, o que é verdadeiro. Então ocorre essa mistura do mundo imaginativo com o mundo real, né? O mundo Uhum. do conto de fadas que realmente acontece, né? Realmente das princesas. De fato, existe o Papai Noel, de fato, existe o Coelhinho da Páscoa, porque eles estão nesse lugar de que não estão ainda muito entendendo que a imaginação é a Uhum. imaginação e o Uhum. real é o real. É diferente. Para eles é como se fosse uma coisa só. Percebe? Então, o que a gente vai entender dessa fase? A gente vai entender que nessa fase eles já não são mais bebês, Uhum. certamente. Ninguém precisa estudar isso para saber. Mas, e entender que eles já começam a entender as estruturas das brincadeiras, mas entender também que a gente pode conduzir sempre com essa imaginação, com essas histórias. E aí, boas brincadeiras para fazer com essa faixa etária são essas brincadeiras musicais, continua sendo também, mas trazendo esse mundo da imaginação e menos a competição. Lógico que pode trazer um pouco também da competição, como nós falamos, mas vai ser daquela. Eu acho que a palavra que vai trazer forte para essa faixa etária é a palavra relação, a palavra vínculo. Então, quando ele começa a se entender como indivíduo, ele brinca com o outro. E quando ele brinca com o outro, ele está construindo um vínculo. Então, essa fase é muito legal que a gente faça brincadeiras com o outro, não contra o outro. E aí, na roda, a gente faz músicas e a gente faz a batata quente. Enfim, tudo isso são formas da gente pensar para brincar com essa faixa etária. Mas sempre vou ressaltar, não tem como a gente falar que essa brincadeira é proibida para os 3 anos ou que essa brincadeira só funciona para os 3 anos. Ou que tal brincadeira não é para os 6 anos, não, é só lá para os 11 anos. A única Uhum. coisa que a gente vai entender, por exemplo, são as limitações. Por exemplo, a limitação de que uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não está alfabetizada ainda. Então, não vou Uhum. propor uma brincadeira de caça ao tesouro onde as crianças vão ter que ler as pistas, percebe? Então, é esse tipo de observação básica que nós, enquanto brincantes, temos que fazer e não uma expectativa de falar assim, ah, tal criança está vivenciando tal fase do desenvolvimento. E o que é legal, né? Porque, assim, dentro da pedagogia Waldorf, você já ouviu falar dessa pedagogia Waldorf? Amiga, já ouvi falar por alto. É uma pedagogia que tem crescido muito, né, nos últimos anos, que pensa no desenvolvimento do indivíduo através da experiência, da prática, e menos através do que vem para ele, do que entra para ele. Deixa ele se relacionar para aprender. E aí essa pedagogia, ela vem do Rudolf Steiner, né, que é um estudioso, que foi o percursor da antroposofia. E ele criou uma escola, agora eu estou esquecendo, é Áustria? Ô, gente, eu não vou falar onde que é, nunca eu posso falar besteira. Mas que era para os funcionários da fábrica de cigarro, que se chamava Waldorf alguma coisa, e por isso que virou Escola Waldorf. E hoje já tem mais de 1.000 escolas espalhadas pelo mundo. E é uma Uhum. pedagogia independente, né? Uma forma de estudo independente. Geralmente os pais se unem para criar essas escolas, enfim. Mas por que eu estou falando da pedagogia Waldorf, né? A AD da Casa de Lua me chamou a atenção de que eles entendem o primeiro setênio, eles dividem o desenvolvimento da criança de 7 em 7 anos. E que nesse primeiro setênio, ou seja, do 0 aos 7 anos, a criança ela vai estar construindo a sua visão de mundo, ela vai estar se construindo fisiologicamente, emocionalmente, para depois se tornar esse indivíduo que vivencia as coisas por si só. Então é uma fase onde ela está se desprendendo dessa mãe, né, dessa ideia de que ele é um só com a mãe, e está passando por todos esses aprendizados. E nesse momento, olha o que essa pedagogia fala, por que eles demarcam tão fortemente esse momento? Eles entendem que é uma fase que não deve ter muita conexão cognitiva, ou seja, não é para pensar de forma cognitiva, e sim através das relações. E olha o que isso Uhum. traz, olha a curiosidade.
dentro da pedagogia Waldorf, as crianças só vão ser alfabetizadas depois dos 7 anos. E antes dos 7 anos, elas nem sequer entram em contato com essa fase pré-alfabetizatória, nem sei como chama isso, nessa fase de pré-alfabetização, que desde os 4 anos ou dos 5 anos, as crianças já começam a escrever as letras e fazer as sílabas. Então, a pedagogia Waldorf entende que esses 7 primeiros anos, eles não devem gastar sua energia vital com esse pensamento esse pensamento intelectual, esse pensamento cognitivo. E aí, o mais marcante de todo essa fase do setênio é exatamente essa questão de onde ocorre ali entre os 2 e 3 anos da criança, que ela se entende como indivíduo. E aí é muito engraçado que quem tem filhos, começa a entrar numa história aí de que, os terríveis 2 anos, o terrible 2, que o povo fala assim, virou moda falar sobre a criança, quando ela está com 2 anos, ela faz muita pirraça, ela grita, ela não ouve, ela não obedece. Por que isso acontece? Porque a criança ela começa a se perceber, ela começa a se manifestar como eu. Ela é a manifestação do eu. Sou eu nesse mundo. Não é mais a minha mãe, eu não sou minha mãe, isso dói. Eu não estou protegida o tempo inteiro, isso dói. Mas que bom, então vou conhecer o mundo pelas minhas próprias pernas. E aí, se minha mãe fala, se meu pai fala, não, eu não sou você, eu sou eu. Então, assim, ela é muito novinha, então isso não acontece de uma forma racional. Mas percebe que essa fase traz um marco muito grande, e quando a gente entende essa curiosidade, que não é uma necessidade do brincante entender, a gente começa a vivenciar essa relação de uma forma mais gostosinha, né? De uma forma mais divertida. Então, quando a gente pensa no 0 a 2 anos, na fase sensório-motor, a gente vai pensar nesses toques, nesse estímulo das sensações, vai pensar que a criança não vai seguir brincadeiras de regra, brincadeiras com aquela estrutura bem definida, e quando a gente passa para depois dos 3 anos, a criança já começa a participar um pouco dessas brincadeiras, que tem um pouco de regra e que está ali construindo um vínculo muito forte, né? E bem, bastante imaginação com essa faixa etária, gente, eu gosto muito. E música também, né? Música é sempre bom. Música de 0 a 100 anos é a faixa etária. Nossa, amiga, que viagem que eu peguei te escutando. Teve uma aula de Você deu uma faculdade. aula, não, total. E Isso eu que eu nem ia falar cheguei agora. ainda na terceira e na quarta Eu tô fase, tá assim, eu entendendo? tô só aqui, ó, tipo assim, nossa, eu fui assim, absorvendo tudo, amiga, foi uma aula, tá sendo, eu digo, pra mim também. Se O que vocês joga. estão achando, gente? Fala aí pra gente nos comentários, porque eu Nossa, acho que eu tô falando tanto que todo mundo ficou até calado aqui nos comentários. que É, isso, mas foi muito importante, eu digo, muito Será demais. que eu falei besteira? Gente, se vocês forem estudiosos do desenvolvimento infantil, se vocês forem terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos infantis, me perdoe se eu falar alguma besteira e me corrija. Manda uma mensagem e fala assim, Iris, nessa live, uma coisa que você falou está equivocada. Bom, eu estudei isso, né? E são mais do que também essa questão de estudar teoricamente, é estudar na observação e na prática. Porque Uhum. tudo bem um psicólogo vir falar que a criança de 0 a 2 anos, ela está estimulando o sensório motor. Mas antes de eu ouvir falar disso nesse conhecimento terapêutico do desenvolvimento da criança, eu já brincava com as crianças assim. Então, percebe, brincantes, que quando a gente observa, dentro da nossa experiência, a gente pode ir muito além do que simplesmente esses conhecimentos bem fechadinhos de que tal idade é assim, tal idade é assado. Então, o Uhum. maior aprendizado que vocês precisam saber saindo dessa live é exatamente isso, de que a gente tem um entendimento de que a criança está passando por vários saltos de desenvolvimento, está sempre aprendendo coisas novas, uma coisa de um dia para o outro, a criança de um dia para o outro é outra, Sim. mas que é na prática que a gente vai aprender, né? Tem Uhum. alguns comentários aí. Ai, vamos ver. Ah, olha só, Luiz falou, esse tema rende bem demais. Rende muito, 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 porque também tem um aparato pedagógico e técnico, né, amiga, que não pode deixar de falar. David, Sim, maravilhoso, falou absorvendo essas sabedorias, eu também, Vi, ao mesmo tempo que você.
E o Luiz também. E é muito bom falar sobre outros tipos de Ah, pedagogias para abrir o leque de quem só conhece a tradicional. É a isso. pedagogia Waldorf, ela é uma pedagogia bem interessante para a gente entender, para quem trabalha com criança, buscar saber. Bom, Uhum. como eu não domino esse tema, né? Eu falei desse primeiro setênio, trazendo alguns conhecimentos que eu já tive, mas eu não sou uma estudiosa dessa pedagogia para poder falar com tanta propriedade para vocês. Mas eu gosto muito de entender. Eu achei sensacional quando eles trazem essa ideia de que trazer a cognição em excesso tira essa energia vital da brincadeira, né? É bonito. Nossa, muito bonito. É muito legal, né? Entender que tem outras formas de ensinar e outras formas de aprender também, sem Uhum. deixar de lado a inteligência, né? O aprendizado, né? A Uhum. sabedoria dessa inteligência, dessa cognição. Sim, E amiga, aí, uma coisa que eu queria falar super rápido é que também, que você falou da inteligência, teve um dia, um tempo assim que eu vi um texto falando sobre os tipos de inteligência, né? Porque nessa pedagogia tradicional, né, vai na escola, tem as mesinhas, vamos lá, matemática, português, nananã, às vezes tem algumas crianças, por exemplo, que têm uma certa aptidão, por exemplo, para a inteligência artística, por exemplo, para a música, para a dança, e isso muitas das vezes, na verdade, não é valorizado em muitas das escolas, nessa perspectiva tradicional. Então, como que isso, imagina só, se a gente começar a abrir esse leque de pedagogias e valorizar todas as inteligências, porque talvez uma criança vai amar construir coisas, trabalhos manuais, a outra vai amar dançar, ou atuar, ou ler, escrever, desenhar, e como que isso não deve ser brecado numa aula de matemática, por exemplo, sabe? Tipo assim, nossa, olha que você está querendo. A gente está nesse momento aqui de aprender multiplicação. Por que você está desenhando? Sempre tem, né? A criança que está lá, tá numa aula e ela está lá fazendo o seu desenho e tal. Como valoriza isso também? Porque eu penso que se há essa valorização nesse tempo da criança, isso vai se potencializar muito possivelmente, positivamente na vida desse ser, dessa criança, eu penso, né? verdade. Eu gosto de Uhum, pensar nisso também e gosto de ir além. Acho que a gente também a gente se coloca em caixinhas, né? Eu não sou bom em matemática. O que é aham, ser bom em matemática? Ser sim, bom em matemática você pode ter até dificuldade de fazer as operações, mas você começa a entrar na lógica dos números, a observar que se você coloca mais, você está adicionando. Isso é o pensamento matemático também, dependendo de cada também. fase, né? E Uhum. aí, quando a gente fala assim, eu sou ruim em matemática, a gente desconsidera que a gente tem várias habilidades desse pensamento matemático, né? E a gente se Exato. bloqueia disso. Eu sou muito ruim com a linguagem, mas aí, cara, você é músico, você está trabalhando com a linguagem, você é Sim. artista, você está trabalhando com a linguagem. Então, Aham. a gente coloca verdades absolutas sobre esse aprendizado, né? E uma coisa, o David ele colocou um comentário bem interessante, mas antes de ler, eu quero falar sobre isso, que eu, na época de matemática e tal, amiga, eu era muito bom, aspas, em matemática até a quarta, quinta série, que eu arrasava nas multiplicações, fazia tudo, tudo, tudo. Na hora que começou as equações, aí eu comecei a me embananar. Mas eu sempre tinha um jeito muito específico de resolver as coisas, que eu nem vou saber te falar como era. Mas eu só sei dizer que quando eu tinha lá alguma operação, algum probleminha lá para resolver, a minha mente, ela misturava o aprendizado técnico e tal, olha, tem que ser assim, assado, tem essa fórmula e tal, só que eu dava um jeito que era meu para resolver aquilo. E eu lembro que alguns professores e professoras não valorizavam isso. Elas falavam assim, olha, não me interessa essa maneira que você criou para poder resolver. Eu quero saber que você usou desse jeito aqui que a gente está ensinando. E aí, agora que eu tô me lembrando disso, assim, porque é isso, né? Ah, não sou bom em matemática, mas olha só, eu criava alguns outros caminhos e isso era entrando em contato com alguma inteligência minha que eu também desenvolvi durante os dias para poder resolver esse problema. E isso também é muito massa. Quando o David fala aí, ó, se aprende com o corpo, ainda há essa dicotomia de aprendizado intelectual e corporal, sendo que são a mesma coisa. Eu sempre estou pensando
com o meu corpo todo. Nós estamos pensando com cada parte. Não é só a mente que pensa. Quando eu tô mexendo a minha mão, eu existo em cada ponta do meu dedo, sabe? Eu tô lá. O Thiago não existe só do pescoço para cima porque eu tô emitindo a minha Só voz. aqui, ó. Só no Sabe? cérebro. Não tá aqui, sabe? Existe, quando eu mexo o meu joelho, tem uma parte minha que tá emitindo algum pulso e alguma energia de lá que eu também existo. Amiga, nós somos o dedo do pé, o joelho, a coxa, somos interno e externo. Você viaja nisso? O corpo pensa totalmente. Quando a gente, eu acho que quando iniciar talvez essa valorização do corpo pensante, não só mental, mas também com cada ação manual, com cada ação, sei lá, com cada parte do corpo que se desenha e se faz também desenvolver inteligência, eu acho que vai ser, assim, muito foda. Claro que algumas pessoas, algumas pedagogias já valorizam isso, mas também é uma coisa da gente frisar, olha só. Quem dá aula E aqui, querida? quem dá aula, eu também sou acadêmico. Ai. Gente, e eu acho que, assim, de tanta coisa, de tantas reflexões, uma coisa que eu acho que fica muito forte é que a gente não pode enxergar os indivíduos, e sobretudo as crianças, como uma caixinha, como uma ideia homogênea de que todos são iguais, todos estão passando pela mesma fase, todos estão vencendo a mesma coisa, todos têm o mesmo pensamento, sendo que, na verdade, as crianças são homogêneas. E quando a gente começar a entender que cada um é um, a gente para até mesmo de ser preconceituoso com aquele que está diferente do que é dito como certo, como uma caixinha. Então, percebe? Iris, como que eu vou brincar com uma criança autista? É claro, né, que existe toda a linha de pesquisa para entender o espectro do autismo. É algo complexo que eu não vou me aventurar a falar sobre sem ter conhecimento teórico. Mas quando eu me coloco à disposição de olhar com um olhar atento para cada criança, como cada uma a gente vai ir muito além do que entender essa criança é autista e ela brinca assim. Essa criança está com 2 anos e ela brinca assado. Essa criança está com 5 anos e se ela não aprendeu a ler, a escrever, ela está atrasada. Então, gente, quando a gente entende que as crianças são cada uma, a gente vai muito além, porque a gente se coloca à disposição de olhar e de observar muito mais do que esse conhecimento teórico. Então, por isso que eu brinco. Iris, tá bom, se você está falando que cada idade é uma, para que você está falando de fases aí, falando os números? Eu estou trazendo um conhecimento para que vocês se apropriem dele e a partir dele vocês façam as observações de vocês, né? E aí, amigo, a gente precisa de ir para a próxima etapa, porque eu tenho só alguns minutos para falar sobre isso. Ai, amiga, apenas vá. Eu tenho que Nossa. falar agora da fase operacional concreto, que é a terceira fase do desenvolvimento, que é quando a criança entra lá para os 7 anos até os 11 anos, ou seja, ela está saindo do primeiro setênio dela, né, dentro dessa ideia da pedagogia Waldorf. E como que essa criança brinca? Ela começa a ativar a razão dela, o pensamento racional dela, e é por isso que depois de ter construído as relações, a gente já começa a colocar desafios para essas crianças, né? É por isso que elas gostam de ser desafiadas. Eu não estou falando que o desafio tem que vir com a competição, ele pode vir com a colaboração, pode vir com esse vínculo, mas é entender que, né, essas crianças começam a também se sentirem desafiadas e gostarem desse tipo de desafio. Mas não é porque uma criança está com 7 anos que eu não possa cantar para ela, que eu não possa contar uma história para ela, que eu não possa trazer a imaginação também naquela brincadeira, né, do zumbi, igual eu dei o exemplo, né? Então, para essa idade dos 7 a 11 anos, eu gosto muito de trabalhar com os jogos de equipe, mas eu também gosto de trabalhar com as músicas, né? Então, ela vem com essa fase, né, de certa... E é legal também que essa fase das crianças, eles começam a entrar num lugar assim, eu já não sou tão criança, eu já não sou tão bebê. Tirando onda, E aí, né? olha como eu gosto de trabalhar com essas crianças, no geral, né? Não é sempre assim. Mas eu gosto de trazer a brincadeira, né, que é competitiva, os jogos, esses desafios, e depois trazer para algo bem lúdico, bem que elas enxergariam como bobo. E de repente eu tô vendo aquele marmanjo de menino de quase 12 anos ali passando por debaixo da corda com crianças de 5 anos. É tão gostoso. Eu adoro. Então, gente, até mesmo vocês
permitir que a criança saia desse lugar de que eu quero ser adulto, porque mostrar para ela que eu quero ser criança. E eu Uhum. gosto muito de brincar de corda, eu gosto de levar pés de latas para essa idade. Os origamis, né, são tão... As crianças gostam de experimentar os origamis também com a gente, geralmente quando estão nessa fase. E Uhum. aí, uma coisa muito legal que acontece assim na peculiaridade da festa e do evento, mais para essa faixa etária, é que as crianças começam a ir para as festas sozinhas, sem os pais. Uhum. E aí, geralmente, Sim. quando a gente vai mais para essa faixa, vem às vezes convida a turma toda da escola, aí tem aquele grupão da mesma idade. Eu gosto muito de fazer os jogos teatrais também, por exemplo, de caminhar pelo espaço, de fazer os ritmos lento, rápido, de Uhum. brincar de fazer alguma situação, alguma cena, né? Que tem alguns vídeos que eu ensino fazendo também aqui no Profissão Brincante, mas essa idade está bem nesse lugar, né? A fase operacional concreto, ela acontece de 7 a 11 anos, segundo essa teoria do Piaget, e ela vai estar desenvolvendo esse lado racional da criança, olha só. Uhum. E entende o mundo através do pensamento lógico. E começa a avaliar esses objetos também, entender esses objetos, né? E tá saindo um pouco daquela ideia de que isso aqui é imaginação, isso aqui é verdade. Ela começa a entender que é diferente, não que é uma coisa só, Uhum. né? Muito comum, igual o exemplo que eu dei, a criança para de acreditar no Papai Noel, para de acreditar no Coelhinho da Páscoa, sabe? Assim, né? No geral também, não tô falando de regras. Sim, E para sim. finalizar, Iris, você falou que a infância vai de 0 a 12 anos, e você já chegou aí com essas 3 fases nos 11 anos. Então, e aí, como é que acontece essa outra fase? Essa outra fase, a quarta fase, ela vai para a partir de 11 anos, ou seja, dos 12 até a adolescência, até o ser humano, o indivíduo, está formando, né, está entrando na vida adulta mesmo. E essa Uhum. fase, ela se chama operacional formal. E o que vai ser trabalhado nela, assim, no geral, o que começa a ser desenvolvido nela, é essa ideia da hipótese. Essa ideia da investigação, ou seja, eu já construí minha razão, mas agora eu consigo, já entendi a razão, mas agora eu começo a relacionar a minha imaginação, a minha hipótese, esse pensamento, como é que é o contrário de lógico? Esse pensamento abstrato. Abstrato. É, então, assim, é uma fase muito legal. No geral, né, Uhum. a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade de ser contratado para essa idade, né? No geral, os Uhum. pais contratam para festas de crianças menores. Mas é Aham. um grupo que quem manda bem para trabalhar com esse grupo de adolescentes e de crianças de 12 anos, nossa, gente, É, manda ver, viu? Manda sim. ver. E eu acho que uma grande possibilidade, sabe, que a gente pode trabalhar com essa faixa é escutar as crianças. Teve uma Uhum. vez que eu fui brincar numa festa e as crianças queriam brincar de verdade, é o desafio. E eu não, gente, eu trouxe um monte de brincadeira, eu trouxe desafio de música, desafio de dança, trouxe alguns tipos de corrida, trouxe aqui um desafio com espaço e tal. A gente quer brincar de verdade, é o desafio. Aí foi indo, eles pediram tanto, que aí eu falei assim, Nossa. por que não? Por que que eu não vou Uhum. permitir isso? Ah, e se acontecer alguma coisa constrangedora? Foi super divertido, até eu fui desafiada, a gente brincou muito. E eu acho que o que as crianças mais gostaram foi o fato de eu ter escutado elas, sabe? E não Uhum. falado assim, não. E com 12 anos, gente, sinceramente, a criança falou assim, não vou brincar não. Ela falou assim, o quê? O problema é seu. Vou sentar aqui e Aham. vou brincar. É, Vou tipo, sentar aqui, vou fazer aqui minha verdade ou consequência sim. e foda-se E você. foda-se. Sim, total. Total, gata. Então é isso, Nossa. assim, gente. Uhum. Essas fases são isso. A gente até foi muito além, né, amigo? Amiga, foi muito além, mas eu acho que foi maravilhoso. Eu penso. Eu acho que foi maravilhoso. Fez toda a história, né? Cronologia. Iniciou e fechou. Só uma coisa. Ah, Iris, no princípio dessa live você falou que tinha muita resistência de trazer esse tema. E você trouxe ele hoje. Por quê? Porque, gente, é o que eu falei, sabe? Eu não acho que existe verdade absoluta em relação à brincadeira. E eu não quero que vocês saiam dessa live falando Uhum. de que cada criança, com 0 a 2 anos, as crianças brincam com os estímulos sensoriais. Então, se a criança tiver 3 anos, ela já não brinca mais com estímulo sensorial.
Ah, então a criança de 7 anos já não faz mais, não tem mais imaginação. E eu não quero que vocês saiam com essas verdades absolutas. Eu quero que cada um de vocês tenha uma autonomia de se envolver com esses temas, com essas idades e construir a própria forma de vocês de dividir as faixas etárias. Percebe? E como que vocês podem fazer isso? Caderninho de repertório, vai anotando tal brincadeira. Nossa, aqui uma observação. Nossa, essa brincadeira foi sensacional com as crianças da idade tal, e eu acho que elas poderiam continuar muito bem com as crianças menores, porque se eu fizesse assim, assim, assado, vai fazendo as observações de você, sabe? Experimente ousar a criar a sua própria forma de estabelecer faixas etárias, percebe? E também, mesmo ousando, nunca se deixe ficar preso por essas verdades absolutas quando o assunto é brincadeira. Arrasou. Amiga, quanto tempo a gente tem ainda? Já tá finalizando, né? Já é 10 Acho horas. eu acho que tá acabando, deve ter uns 2 minutos só pra gente Porque falar. eu quero finalizar, pensar aqui uma coisa. Nossa, quando você estava falando lá no início lá das faixas e tal, você falou, me veio uma coisa na cabeça que é o tipo de como a criança e como a gente aproveita a brincadeira. Quando você estava falando da amarelinha, eu pensei assim, a amarelinha tem uma certa regra, que tem os quadrados lá, e a gente vai pisando, vai, uma perna, tan, tan, tan. Imagina se a gente está fazendo essa brincadeira numa faixa de 8 a 10 anos, todo mundo está seguindo isso, mas imagina se tem, por exemplo, sei lá, 3 crianças de 4, 5 anos, que elas estão brincando de amarelinha, só que de uma outra forma. Imagina se que elas estão, tipo assim, andando na linha, equilibrando na linha da amarelinha, elas não estão pulando de uma perna só, mas elas estão brincando de amarelinha, só que de um outro jeito. Eu fiquei viajando nisso, de como cada brincadeira tem infinitos tipos de brincar, e como a gente, na condução que a gente faz, a gente pode permitir isso nas crianças, sabe? Como a gente até enaltece, como a gente provoca, tipo assim, olha, tem esse tipo aqui, experimente, assim, nossa, pode ser assim? Pode ir lá, ver o que você acha. E como a gente absorve isso e manda de novo como uma proposta, sabe? Nossa, eu acho que cada brincadeira, amiga, é infinita no seu modo de brincar, no seu modo de fazer, sabe? Eu fiquei pensando nisso muito, assim, nessa questão da amarelinha, por exemplo. E sobre essa mistura de idades, que é muito própria das festas e eventos, né? Que vem um primo mais velho, vem o irmão do colega que é mais novo. Olha que aqui que o Luiz comentou aqui um pouco mais cedo. Ó, eu lembro muito da minha infância, por querer brincar com a turma mais velha e por estar junto com eles fez toda a diferença. Olha que legal, né? Tem também o contrário, né? Tem. Os mais velhos estarem junto dos mais novos e se permitirem se jogar nesse mundo da imaginação, né? Até por isso, voltando na pedagogia Waldorf, eles também fazem misturas de idades, assim, não totalmente, né? Não tipo assim, 3 com 10 anos, mas eu acho que de 0 a 3 eles ficam juntos. Eu não sei exatamente explicar para vocês como funciona, mas eu gosto também dessa troca de diferentes idades, né? Igual a gente experimenta, né? Eu tenho irmão mais velho, então eu lembro muito de como foi legal ter amigos mais velhos como meu irmão. Eu lembro que eu tenho meu irmão mais novo. E aí a gente tinha um grupo de amigos A gente tinha lá os 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e o meu irmão tinha 3, o mais novo. E ele era muito carta branca, a gente fazia muita zoação com ele. E ele amava estar com a gente, assim, brincando e correndo atrás e construindo do jeito dele. Ai, amiga, falando essa coisa da carta branca, eu lembro que quando eu tinha uns 7, 8 anos, por aí, e aí tinha as crianças, os primos menores. Aí quando a gente ia jogar videogame, a gente conectava os nossos controles e tal, a gente jogava. E a gente dava o controle para eles, só que eles não Que não jogavam, sacanagem! só que jogavam, entendeu? Era isso. Claro que depois de uma certa idade não colava, mas só que depois, o menino tá lá, tipo, 4 anos, 3 anos, era muito até... Tipo assim, nossa, eu tô fazendo isso, não sei o quê. Se joga, sabe? Você tá aí brincando, a gente tá brincando também. Depois, quando chegou no 5, 6, aí foi diferente, não colou mais. Mas, durante um tempo, isso aconteceu, assim, né? Essa interação da gente. Verdade. E com certeza todo mundo vai ter um caso, assim, de mistura Claro de que vai. faixas etárias, né? Aham. Ó,
Eliza aqui já Eliza, colocando todo o seu amor para você, de que você é bom inspiração dia. forte. Você também é minha inspiração, meu amor. E, amigos, antes da gente sair dessa live, eu preciso dar um recado muito sério para vocês. Vocês estão Isso, aí? Vocês estão aí? estão Fala aí se sete vocês estão aí, pessoas. porque a gente precisa de falar aqui com vocês o seguinte. Eu e meu amigo Thiago vamos precisar de passar por uma mudança aqui nesse Pod. Mudança boa, tuts, 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 tuts. Hum, E olha o que pega. Eu falei com vocês que quero fazer umas programações de semanas por temas de atividades. Ou seja, vai ter a semana da pinturinha, vai ter a semana da brincadeira, vai ter a semana da música, vai ter a semana dos origamis. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, começar com essa programação aqui no Profissão Brincante. E o Pod não vai ficar de fora. O que nós vamos falar, assim, né? Nós vamos falar do origami. Como é que vai ser nosso Pod sobre origami, Titi? uhum. Ai, amiga. Amiga, não sei. Eu A perdi gente todo vai aqui quando você tava refletir. falando. Você tá falando aqui, amiga. Eu dei Ah, uma. amiga, acho que Eu você fui dar fez. uma lida. É porque eu li aqui o comentário na hora que você me perguntou, eu não sabia de nada. Mas Tá olha, bom, gente. vai ter o origami. Aí no nosso podcast a gente vai falar, a gente vai trocar, quer dizer, vai expandir sobre a atividade do origami. A gente vai trocar mais ideia, aprofundar como a gente já tá fazendo com todos os temas. Aí, ó. É isso mesmo, né, Titi? A gente vai falar assim, e aí, o que você acha sobre isso? As É. dificuldades, os desafios. Sem só essa parte técnica, né? A gente Aham. vai além disso, né, amigo? Sempre fez bonito, Vai. né? Fez bonito. A gente vai girar, entendeu? Ah, não sei o que, pinturinha. Ué, a gente vai tacar no nosso pod, vamos o quê? Destrinchar. Aquelas. A gente vai destrinchar, vai jogar um bate-papo, né, amiga? É isso, afinal de contas. Vamos jogar. E Iris, o que você gosta mais? Por que iniciou as pinturinhas, hein? Da onde veio? Começou Da onde... quando? É, Vai ser bem nessa vibe, gente. E a partir vai. da semana que vem, a gente começa com o tema de origami. E aqui no Profissão Brincante vai ter tutorial de origami, vai ter o Vai. nosso pod, vai ter aulas sobre origami. Então fiquem atentos. Mas nós também temos uma outra mudança que vai acontecer no nosso pod. Vocês estão Tem. atentos? Qual Todos é essa estão. mudança, Titi? Vamos ver se você está por dentro. Olha, a nossa mudança vai ser que a gente vai mudar de horário do nosso podcast. Vai se manter ainda nas quartas-feiras, mas no horário das 8 horas da noite. 20 Arrasou. horas, gente. 20 horas, horário de É. Brasília. Uhum. Por quê? Porque, gente, eu estou passando por uma obra do lado da minha residência e que está muito instável. Esse horário de 9 horas tem dia que está silencioso e tem dia que está É. uma quebração. E eu estou com muito medo disso interromper aqui nosso fluxo de pensamentos e atrapalhar. Então, nós vamos Uhum. aproveitar essa mudança que nós vamos entrar nessas semanas das atividades e meu amigo Titi topou para a gente passar o nosso podcast para a noite. Ou seja, Uhum. olha a pamonha! É a pamonha com queijo e mingau de milho verde. Temos aqui os sucos de mingau de verde. Ô, gente, Ai, amiga. eu Bom acho que essa é a dia. nossa deixa. É, ou seja, Semana gente, que vem, 8 quarta-feira, horas. próxima quarta-feira, às 20 horas ou 8 horas da noite, ó. Finalizou. Pra mim é isso, amiga. Deus funciona. E quem não entendeu essa piada do Deus Funciona, precisa de ouvir nosso último podcast da semana passada. É Beijo, isso. gente! Beijo, meus amores. Até mais. Olha a pamonha, pamonha. Ó, amiga, eu não vou nem Cancela. falar nada. Eu não vou nem falar nada. Eu vou Eu não sair. quero ser Eu vou derrubada. sair. Eu vou sair. Tchau, gente! Beijos! Obrigada.